Eu tenho críticas severas ao governo que ele indicou. O fiscal do país vai mal. Isso tem gerado um movimento necessário, infelizmente, de incremento dos juros por conta da insegurança que isso tem provocado. Além disso, nós sabemos que o aumento da dívida pública vai cobrar o seu preço lá na frente. Vai ser necessário um ajuste e a gente está vendo um crescimento que tem todo o indicativo de não ser sustentável. Vossa Senhoria mencionou a sua intenção de ser independente, o que significa dizer não ao presidente Lula. E creio que o seu predecessor, o atual ocupante, Roberto Campos Neto, fez um excelente trabalho como presidente do Banco Central. O importante para o Sérgio Moro é que o Galípolo diga não ao Lula. Ele tem uma insistência, né, uma coisa de perseguir o Lula. É incrível, é incrível, incrível. O Sérgio Moro nem de direito entende. Isso o Flávio Dino nos mostrou quando arrebentou com ele lá no Senado. O Sérgio Moro, o que ele entende de economia? Para ele ser contra o Lula o tempo todo é porque ele nada entende. Essa perseguição, isso mostra o quanto que ele é parcial. Aquela coisa da Lava Jato foi só para ferrar o Lula. E o Sérgio Moro falou outras coisas ali, pelo que eu entendi, que foi... Durante o período da pandemia, se a gente olhar os países, o Roberto tem dito isso em vários fóruns internacionais, eu vou reproduzir a fala dele porque eu concordo integralmente, o presidente Roberto Campos. Os países avançados fizeram um esforço fiscal maior do que os países emergentes ou os países de baixa renda. O esforço fiscal foi maior para responder à pandemia. Imediatamente, começa uma discussão sobre esse processo inflacionário. O quanto desse processo... É um grande debate global. O quanto aquele processo inflacionário correspondia a um choque de oferta pela desarticulação das cadeias produtivas e dificuldade de você produzir, e quanto que correspondia a uma questão de demanda decorrente dos programas de transferência de renda e socorro por causa da pandemia. Existia essa discussão. A minha posição... Eu recorro sempre quando tem esse debate a uma fala do Churchill, que ele dizia que a verdade é uma adúltera, nunca está com uma pessoa só. Provavelmente você consegue encontrar explicações nos dois elementos, não precisa ser um ou outro. Me parece que era um e outro. Quando os países avançados que aumentaram a sua dívida com um esforço fiscal maior, iniciam uma elevação da taxa de juros, você vai ter um montante de dívida maior com um custo maior, o que demanda uma rolagem de dívida num montante superior. Esta rolagem de dívida no montante superior vai afetar aquela taxa de juros da dívida, que é essa taxa de juros de longo prazo, que resulta da negociação, para fazer uma simplificação aqui empobrecedora, entre oferta e demanda de títulos públicos. Por isso que os títulos públicos dos países avançados começaram a pagar juros cada vez maiores. Como para os países emergentes de baixa renda, geralmente a taxa de juros que se paga é a do país avançado mais algum prêmio, isso impôs um custo de ter acesso à liquidez e a dinheiro internacional maior para os países avançados, os países emergentes e de baixa renda. O que acabou acontecendo é que esses preços relativos foram se restabelecendo, mas o que ficou um pouco defasado é a remuneração do que a gente pode chamar do trabalho ou da mão de obra. A participação do trabalho na renda ficou ali relativamente defasado. E por isso você vai ver vários estudos, inclusive correlacionando por que a economia está crescendo e muitas vezes a avaliação, isso acontece nos Estados Unidos, a avaliação do governo não cresce e a popularidade não está acompanhando esse crescimento econômico ou da renda. Porque às vezes a sensação do cidadão é, eu estou melhor do que o ano passado, mas eu já tive mais poder de compra 10 anos atrás, 5 anos atrás. Esse sentimento é mensurado muitas vezes. Se você criar um ambiente ou permitir um ambiente para que essa tentativa de correção da remuneração do trabalho passe enquanto custo para quem contrata o trabalho, e ele consiga encontrar um ambiente de demanda aquecida suficiente para repassar isso para preço para o consumidor final, o poder aquisitivo não vai ser reposto para o trabalhador, porque ele vai ter que pagar um preço mais caro, e você pode inaugurar uma inflação, uma espiral inflacionária que repasse de custo de mão de obra para preço e assim sucessivamente. Então, o papel dos bancos centrais é conseguir permitir esse arranjo dos preços relativos, zelando ou perseguindo a meta de inflação. Não sei se fui muito hermético, mas criar esse ambiente para tentar controlar e fazer com que esse processo ocorra de maneira ordenada, assim que a economia esteja aquecida excessivamente, é super relevante. E quando a gente olha para a economia brasileira, ela dá sinais de estar num estágio diferente de boa parte das economias do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o início dos anos 2000, a gente tinha ali uma série de fatores que colaboravam. China crescendo, exportando desinflação, porque ela tinha ganhos de produtividade com bens industriais, e importando commodities. Estados Unidos e Europa com taxas de juros baixas, jogando liquidez no mundo. Hoje, se a gente vai olhar, o Japão está começando a subir juros depois de muito tempo. A China num processo de desaceleração econômica. Os Estados Unidos um pouco nessa discussão, se ele vai fazer, para usar a metáfora da aterrissagem, se ele vai fazer uma aterrissagem suave ou uma aterrissagem mais abrupta. A Europa também no processo de aceleração. Os dados que a gente vê do Brasil o desemprego na mínima da série histórica. A gente vê a renda com um crescimento acima de 12% desde o início de 2023 e provavelmente uma combinação
entre inflação e desemprego, que vai estar entre as melhores desde o início do Plano Real. A indústria no máximo da capacidade instalada nos últimos 11 anos, o serviço no máximo dos últimos 2, e assim sucessivamente a gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está num processo de desaceleração. É uma economia que parece apresentar pungente, né? Isso não é ruim, mas cabe ao Banco Central, a bola que o Banco Central tem que estar com o olho é na inflação. O que isso sugere ao Banco Central? Que a gente deve assistir um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Como o Banco Central não cabe ele correr risco, a função dele é ser mais conservador para garantir que a taxa de juros está no patamar necessário para se atingir a meta que foi definida. A discussão inicia justamente sobre o tema que o senador André Amaral estava comentando, que é qual é o impacto das bets do ponto de vista de consumo e para a atividade econômica do país. Eu lembro que a gente começa esse debate ali muito olhando para o quanto a renda estava crescendo, quanto que a gente conseguia ver o reflexo desse crescimento da renda apresentar em consumo, apresentar em poupança, e eu já usei essa expressão de tinha algum vazamento ali que não era simples de identificar. Nós passamos a fazer estudos internos e dialogar com diversos bancos e instituições financeiras que podiam ter dados e acesso à informação sobre isso. E a cada... Eu confesso aqui que nas primeiras reuniões, quando os números me foram apresentados, eu tive uma grande desconfiança sobre os números e a cada reunião aqueles números vinham se confirmando até chegar no montante que ficou público no estudo que o Banco Central fez. Mas sempre reforçando aqui, o Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos, de apostas. A nossa função é muito mais tentar entender, como o senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação. Em todas as audiências que fizemos, ficou claro que muitos setores sofrerão um aumento da carga tributária. Como se trata de tributação sobre o consumo, essa carga será transferida aos consumidores na forma de aumento de preço. Esse aumento generalizado de preço gerará aumento da inflação e necessidade de medidas políticas econômicas por parte do Banco Central. Os primeiros efeitos inflacionários da reforma tributária serão sentidos justamente durante o seu mandato à frente do Bacen, caso seja confirmado aqui pelo Senado. Então, pergunto, como o senhor planeja lidar com esse fogo amigo aí do governo? O senador Isalci colocou um tema que tem sido debatido constantemente ali pelos diretores do Banco Central, que é a necessidade de a gente aprofundar em estudos para saber qual é o impacto da reforma tributária nos preços de mercado, especialmente pelo tema que o senhor comentou de como vão se dar essas distribuições entre setores, por exemplo, serviço e indústria, e também entre consumo e investimento. Então, não é simples, até porque a gente não tem a redação final, a gente não sabe qual é a solução final, e mesmo com a solução final, fazer, como disse já um físico, fazer projeções são sempre muito difíceis, especialmente sobre o futuro. Então, é um processo de tentar tatear essas mudanças, mas com certeza é uma atenção que o Banco Central tem tomado e dado, e até provocado para que meios acadêmicos e outras instituições possam fazer estudos para que a gente possa reunir mais informações sobre esse tipo de impulso relativamente novo na vida pública, né? Mas eu aprendi que nos debates da vida pública existem algumas palavras-chave quase gatilho, né? Então, às vezes você está numa conversa que você está discutindo os temas técnicos, no meio você usa uma palavra e, de repente, você foi parar numa arquibancada de torcida ali, aquilo vira uma coisa super acalorada, né? E complexa. E eu aprendi que a autonomia é uma palavra que é uma dessas palavras que costuma gerar um debate acalorado. Eu costumo brincar que a gente precisa quase de um rebranding, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa e quem está contra está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. A gente só pode até a adolescência achar que a gente faz o que a gente bem entende do jeito que a gente bem entende. Depois disso, a gente não pode mais achar isso. Então, a autonomia do Banco Central funciona da seguinte maneira, e esse é o arcabouço institucional que existe hoje. As metas estabelecidas e os objetivos estabelecidos ao Banco Central são estabelecidos pelo poder democraticamente eleito. Uma vez estabelecido pelo poder democraticamente eleito, cabe ao Banco Central e à sua diretoria perseguir esta meta. Essa é a definição que existe. E é curioso, porque muitas vezes polos que são críticos da ideia da autonomia são aqueles que gostariam, inclusive, que você tivesse uma maior liberdade ou elasticidade por parte da diretoria do Banco Central de perseguir uma meta fora daquela que foi estabelecida. Não se trata disso. Se trata de você obedecer o arcabouço institucional e legal, onde
E eu sou daqueles que defende que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMNE. Acho, pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário, para se atingir esta meta. Já fazem alguns anos que as projeções de crescimento que todos nós, economistas, estamos fazendo, seja quem está dentro do governo, dentro do Banco Central, fora, de mercado, tem se assemelhado mais ou menos quando a gente tem aqueles aplicativos de trânsito, quando você está numa cidade com muito trânsito, quando você faz o destino que você vai, sai calculando a rota originalmente. Aí conforme você vai andando, ele vai recalculando a rota e ele te dá o tempo de chegada correto quando faltam alguns metros só para você chegar. As nossas projeções de crescimento têm parecido com isso, elas vêm sendo revistas sistematicamente ao longo do ano, para cima, né? E surpreendendo positivamente do ponto de vista de crescimento, né? E esse ano não foi diferente. Esse ano é mais um ano em que as projeções de crescimento acabam surpreendendo positivamente para cima. Existem diversos estudos que tentam explicar o porquê que está ocorrendo isso. Uma tendência seria sempre a gente tentar achar que o que a gente chama de o potencial de crescimento, o PIB potencial do Brasil teria se elevado em função de reformas que ocorreram mais recentemente, mas a mensuração de ganho de produtividade, eles costumam ser mais difíceis de a gente conseguir apontar de maneira bastante evidente. Eles são mais evidentes no setor agro, esses ganhos de produtividade, mas de maneira disseminada na economia, sempre é muito complexo, mas o próprio FMI fez uma revisão agora, elevando o que se entende ser o PIB potencial. Existe sim uma correlação com a questão da política fiscal e o nível de atividade econômica, não apenas olhando o volume de estímulo fiscal, mas também olhando a composição, vamos dizer assim, qualitativa da política fiscal, no sentido de que ela tem um caráter bastante progressivo ou distributivo de renda. E sempre que a gente tem um caráter mais distributivo e progressivo, a propensão a consumir tende a elevar. Ou seja, quando você redistribui renda, isso tem um efeito para consumo, e acho que isso se adequa com o que a gente vem assistindo. O caso da inflação efetivamente para 2024, ela corresponde a essas surpresas de crescimento, alterações que ocorreram com o câmbio, que correspondem a questões domésticas e externas também, e até tensões geopolíticas, mas hoje o Banco Central trabalha não só do ponto de vista prático, mas também legal, com essa alteração que ocorreu no sistema de metas de inflação, que eu poderia chamar de uma modernização e adequação às melhores práticas, que é trabalhar com uma meta contínua, onde a gente está analisando um horizonte relevante. Ou seja, qual é o horizonte relevante em que a política monetária está mirando e tem a maior efeito, maior potência, de 18 meses para frente. Então, a inflação de 2024 ela é uma informação muito relevante para a gente, especialmente porque a gente tem que combinar a inflação corrente com expectativas e projeções de inflação. Muitas vezes, nos modelos econômicos, a gente considera variáveis que a gente chama de não observáveis, como essa questão do hiato do PIB potencial, ou seja, se a economia estaria crescendo acima do seu potencial. Como ela é uma variável não observável, a inflação corrente, o mercado de trabalho costumam ser indicadores relevantes que a gente recolhe para a gente poder analisar. Mas o horizonte relevante que a gente está olhando é um horizonte mais para frente, que tem uma desancoragem, sim, ela não foi alterada nessa última pesquisa Focus, a projeção de inflação, mas que ainda tem uma desancoragem que nos incomoda e que, em conjunção com essas diversas variáveis, umas expectativas desancoradas, um mercado de trabalho mais apertado, condições que parecem mais adversas de um câmbio que parece permanecer num patamar mais desvalorizado do que há um tempo atrás, e uma economia que vem surpreendendo, crescendo acima das projeções originais, recomendar essa maior prudência do ponto de vista da política monetária. Há uma grande discussão sobre o futuro, diversos economistas apontando que você poderia sair de um impulso fiscal positivo para uma redução significativa desse impulso fiscal, também cotejado do outro lado com essa questão da composição do gasto, analisando o quanto que esse caráter distributivo ainda permanece apresentando uma resiliência da economia, entre vários outros elementos que têm colaborado para surpreender para um crescimento mais elevado. Eu gostaria de começar com um conselho, se me permite, eu acho que eu tenho idade para isso. Primeiro, foi uma alegria lhe conhecer pessoalmente, mas o conselho que eu queria lhe dar é o seguinte: presidente, já vou lhe chamar de presidente, eu tenho certeza que será presidente. O governo Bolsonaro, ele se destacou na economia, e foi um governo em momento de uma crise absurda que foi a pandemia.
falei que lamento que você vai ser presidente de um Banco Central num governo de esquerda. A gente vem de um governo anterior com grandes conquistas como a autonomia do Banco Central, lei das estatais, lei da liberdade econômica, governo digital, um dos maiores do mundo, o PIX, reforma tributária. E o senhor vai encontrar um governo com uma política de gastos que só aumenta. Depois eles acham ruim quando a gente fala que é um governo de ladrões. Eles estão roubando até o que o Lula fez. O primeiro PIX foi no governo do Temer. Reforma tributária está sendo feita agora no governo do Lula. Ela não tem o que falar do Bolsonaro. Pega essas leis pífias que ele aprovou, coisas ridículas. Aliás, a autonomia do Banco Central é muito questionável. Eu já visto o que o banqueiro está ganhando com Roberto Campos Neto fazendo aquelas cacas lá. Então, é essa Damares. É brincadeira. A minha pergunta é, o senhor pensa que a elevação do patamar da dívida pública nesse governo, o que o senhor pensa se em 2022 ela já estava em queda? O senhor concorda a respeito da avaliação sobre a piora da composição da dívida? Essa é a minha pergunta. Agradecer todos os conselhos da senadora Damares, e do ponto de vista da composição da dívida, eu repito aquilo que eu disse, ela é uma gestão muito mais do Tesouro. É lógico que existe sempre a preocupação, a gente acompanha como se dão os reflexos para taxas de juros de longo prazo, a gente usa inclusive essas diferenciações que existem nesses títulos, que são esses títulos que são às vezes indexados à inflação, e os que são com uma taxa de juros nominal fechada, para a gente ter a inflação que a gente chama de implícita, como uma referência sobre as expectativas de inflação. Mas hoje a gente reage, como te diz na comunicação oficial ali, em função de como é que esse canal se transmite para as expectativas de inflação e para a inflação corrente. Para voltar para o tema da dívida, quem faz a gestão da dívida pública efetivamente é o Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional vai ter instrumentos de títulos públicos ali, onde ele vai poder recorrer a depender do que ele entender que é a demanda, ou que vai ter melhor aceitação pelo mercado, ou faz mais sentido para o perfil da dívida dele, títulos que são indexados à inflação, um IPCA mais alguma coisa, títulos pré-fixados, como pagar uma taxa de juros, títulos pós-fixados, títulos atrelados à taxa básica de juros. Você vai ter uma série de opções, e o que a gente chama de duration da dívida, que é esse período, prazo médio, para fazer uma tradução aqui equivocada, da dívida, vai ficar muito condicionada a esse apetite que existe. Então, para que as pessoas entendam, hoje nós somos a 9ª maior economia do mundo por conta do PIB. Mas isso não reflete, nós brasileiros no dia a dia, o brasileiro que está lá trabalhando, ele não se sente dentro do país, do 9º país mais rico do mundo. Porque as contas do PIB, que colocam a gente no 9º lugar, não são a renda per capita. O PIB per capita, perdão, que também depende de toda uma conjuntura que vai além das atribuições do Banco Central, que é uma questão social, distribuição de renda, eu entendo isso. Mas uma das perguntas que eu gostaria de fazer é a seguinte: sou absolutamente leiga, eu já ouvi sobre isso en passant, mas eu gostaria de ouvir do senhor. É possível limitar a taxa de juros para o pagamento da dívida pública? A senadora Soraya Tronic foi muito humilde. A melhor pergunta foi a dela. Não fez da pergunta um palanque eleitoral, falando bem do Bolsonaro ou falando mal do Lula, que nada tem a ver ali naquele cenário. Está de parabéns a senadora. A senhora me pediu para que eu fizesse uma explicação menos hermética e de economia aqui sobre a inflação. Também vou recorrer aqui a uma redução empobrecedora, né? Sempre, como diz a metáfora do Jorge Luis Borges, o mapa só é um mapa porque ele não tem todos os detalhes da realidade. Se ele tiver todos os detalhes da realidade, ele não é um mapa. Mas o processo de você ter uma inflação que decorre de demanda, ele se assemelha a um processo de um leilão. Se você num leilão tem muitos compradores para pouca oferta de um bem, o processo de concorrência de quem tem acesso àquele bem ou serviço vai se dar por uma disputa de preço. E esse preço vai escalando. Se a gente correlaciona com o que aconteceu na pandemia, historicamente, os bens têm uma inflação que roda mais baixo do que serviços.
Se a gente imaginar o que era um celular do ponto de preços relativos a 3 décadas atrás, era quase um artigo de luxo. Se a gente imaginar os componentes que um automóvel tinha vários anos atrás e tem agora, um computador ou uma televisão. Então, os ganhos de produtividade que são proporcionados em bens, geralmente promovem um processo de inflação ou de elevação de preços menor comparativamente aos serviços, onde é mais difícil você assistir ganhos de produtividade. Serviços não são comercializados no mercado internacional. Essa é uma tendência histórica. Quando a gente olha para o que aconteceu na pandemia, isso inverteu. Porque os bens industriais estavam com as cadeias produtivas desarticuladas e as cadeias logísticas desarticuladas. Então, você importar um bem ficou mais caro. E estava todo mundo em casa tentando comprar bem. E os serviços tiveram uma redução da demanda abrupta, ninguém podia sair de casa. Então, os serviços despencaram e os bens industriais subiram. A partir da saída da pandemia, e até a gente tem em seguida a invasão da Ucrânia, que remete a um segundo choque também de preços, porque a gente tem energia com a Rússia. E tem um artigo muito antigo que a gente aprende em faculdade, de um professor chamado Antônio Barros de Castro, que dizia: nós aqui na América do Sul gostamos de achar que as terras mais produtivas do mundo são os pampas argentinos. Não é verdade. As terras mais produtivas do mundo estão na Ucrânia. Então a Ucrânia sempre teve um papel muito relevante do ponto de vista de exportação de commodities. Você tem um segundo choque de oferta ali naquele momento com essa questão. Mas você vai saindo gradativamente da pandemia e esses preços relativos vão tentando restabelecer a distância original. Por isso que você vai vendo industriais rodando um pouco mais baixo de novo e gradativamente serviços rodando um pouco mais acima. Quando a gente vê diversos estudos no mundo, o que acabou acontecendo é que esses preços relativos foram se restabelecendo, mas o que ficou um pouco defasado é a remuneração do que a gente pode chamar do trabalho ou da mão de obra. A participação do trabalho na renda ficou ali relativamente defasado. E por isso você vai ver vários estudos, inclusive correlacionando por que a economia está crescendo e muitas vezes a avaliação, isso acontece nos Estados Unidos, a avaliação do governo não cresce e a popularidade não está acompanhando esse crescimento econômico ou da renda.